Olá, Olá, como você está? tô bem, tô bem. Quanto tempo, né? Essa semana foi rápida, mas ao mesmo tempo a gente estava fazendo mais vezes, né? Esses vídeos, essas nossas lives. Demos uma alongou um pouquinho. Saudade de estar aqui Pois com é, vocês. muito bom. Ana Rita já entrou também. Que delícia ter você aqui. Hoje nós vamos falar de ciúme. Eu já ia entrar cantando, mas é ciúme, ciúme de você. Muito bom, né? Quantos Ai, ciúmes tem no mundo, né? Quantos ciúmes? Tem alguém ciumento aí? quem nunca? Quem nunca? Quem nunca foi ciumento? Quem nunca quis olhar o telemóvel, o celular para ver, uau, onde é que está? Com quem ele estava? Eu tinha O que está certeza. fazendo? Que cheiro é Sabe? esse? Esse cheiro da sua camisa. Ah, tia do coração. É. Oi, Camila, tudo bom? Hoje nós vamos bater papo aqui de ciúme. Graças a Deus que É, não sou eu que tenho que falar dos construtos teóricos, mas a gente é. pode começar já tem gente chegando aí, é uma alegria mesmo. Gente, é muito legal. Eu fico esperando essa quarta e quinta-feira, sabia? Bom dia, Camila. Eu fico esperando quarta e quinta-feira porque eu acho que assim, conversar com o Henrique é sempre muito bom. E às vezes eu penso, isso eu vou contar aqui para vocês, às vezes eu penso assim que eu estou com a minha lição formatada na cabeça, né? Não é que eu vou estudar a Ah, lição de casa, mas eu trago os meus conceitos e tudo aquilo que eu aprendi. E aí o Henrique vem com a psicanálise dele, mas eu acho que às vezes não é muita psicanálise, não, é filosofia mesmo. E ele desconstrói aqui tudo aquilo que eu achava, né? Alguém está falando aqui, o que a Camila está dizendo? é, não sinto cheiros, mas já tive muita vontade de controlar o celular de outros. Pois é. Olha, eu só queria começar aqui, eu já vou dar a palavra para o Henrique para a gente brincar em cima desse tema de ciúmes, né? Que então, eu acho que muitos relacionamentos acabaram por causa de ciúme, muitos irmãos ficaram uns sem falar com os outros por causa de ciúme. Eu acho que o ciúme sempre foi um problema. Olha lá, a Ana Rita dizendo, ciúmes é saudável. Será? Vamos ver. Será? Ai, Ana Rita, será? Mas eu fiz aqui uma pesquisa e achei muito interessante, porque a palavra ciúmes no espanhol é zeloso, celoso. Então, eu tenho celo pelo outro, eu tenho ciúmes pelo outro, só que tem ciúmes e ciúmes, né? E você vai nos colocar isso. Às vezes eu acho que é patológico, é obsessivo, eu não sei, você deve ter outros nomes. Vai lá, Henrique, solta esse baú para nós aqui, e o Enriquecendo com o Henrique, que estamos ansiosos para saber Bom, sobre ciúmes. mais uma vez, bom dia a todos, é bom estar aqui. Eu também me enriqueço muito e a gente está sempre trocando. Eu sempre vejo esses encontros e outros que às vezes eu faço da perspectiva do convite socrático, que é o convite para o banquete de Platão. Convite de entrar numa conversa para que nós possamos, de uma certa forma, trazer esses elementos, discussões, para que possamos sair daqui de outra forma, tá? Diferente de como entramos. Então, tinha uma situação na aula de filosofia, eu vi isso alguns professores fazendo, que eles falavam assim, ó, da porta para dentro, pessoal, ó, deixe suas crenças do lado de fora. Por quê? Porque a gente não vai. Não é pessoal a conversa. É uma conversa de construção. E numa conversa de construção a gente precisa tocar em temas difíceis, que nos dogmas não podem ser tocados. Mas aqui a gente pode. Então esse é o convite que eu faço. Eu sempre faço isso para mim e estendo a vocês. Vamos entrar nessas nossas lives com esse olhar de. Vamos fazer as perguntas que não podem ser feitas onde vocês estão? Ou seja, aqui é o lugar, aqui a gente pode. Está liberado, está free, está livre, está tudo bem. Então, quando a gente pensa nos ciúmes, primeiro a gente tem que entender de onde vem os ciúmes, né? Por que ciúmes existe? Aí a gente tem várias histórias. Nós temos aí o primeiro ciúmes histórico, que é o ciúmes de Caim e Abel. Então, que também desenvolve talvez por uma inveja.
Então, o ciúmes está enraizado na nossa história humana. E o ciúmes, ele sempre precisa de um terceiro. Então, o primeiro ponto de pensar ciúmes é que tem que ter outra pessoa. Tem que ter outro objeto. Se não for pessoa, é um objeto. Às vezes tem ciúmes do celular hoje em dia, né? Pô, o que tem de mais interessante nesse celular do que a pessoa que está do lado? Hoje é comum nós estarmos passando num restaurante, agora ainda não pode, mas você vê um restaurante, um casal, as pessoas, em vez de estarem conversando, estão no celular. Ou seja, é nítido o interesse. O interesse está no celular. E às vezes você fala, mas espera aí, por que você está no celular? Ah, eu nunca fico no celular. Exato. Mas você vai ficar agora? Agora que você está... Então, essa sensação é assim, será que nós não somos importantes nessa relação? Então, os ciúmes, o primeiro ciúmes que é normal, respondendo um pouco que é bom ter ciúmes ali, acho que foi a Ana, né, que falou. Deixa eu ver se foi a Ana. Ciúmes é saudável, Ana, isso. Sim, de uma certa forma, quando nós estamos lidando um com o outro, é normal que se espere um interesse ali do outro. Então, quando esse interesse não surge, e essa pessoa que você deseja essa atenção, coloca a sua atenção em outro lugar, é o primeiro evento que pode denunciar um ciúmes. Isso acontece quando nasce um outro filho, você tem o primogênito. Nasce mais um, essa criança pode sentir que, por que precisa de mais um? Eu não sou o suficiente? Então, Léo, esse é o primeiro tipo de ciúmes. Freud vai falar em 3. O primeiro é esse ciúme que a gente vai chamar de uma certa normalidade. Deixa eu te perguntar uma coisa. Será que a diferença entre ciúmes e inveja seria a terceira pessoa? Porque na inveja eu posso querer tudo que você quer, independente de ter outra pessoa. Mas no ciúmes, não. Eu tenho ciúme porque alguma coisa entrou lá. Terceira pessoa, pode ser um objeto também, pode ser alguma coisa que você tenha e eu quero ter também. Há um terceiro no ciúme. Será que eu posso dizer isso? Lembrando que o que a gente entendeu de inveja é que a inveja é desejar que o outro não tenha, a tristeza do outro, que o outro não conquiste, né? E sim, eu acho que sim. A gente pode pensar que é uma evolução. Então, a inveja, então, se é pensar que o outro não tenha, é dizer o seguinte, de uma certa forma, quando tem um terceiro filho, que seria o ciúme competitivo, que é o primeiro que Freud aponta, competitivo e normal, está dizendo o seguinte, você não precisa desse outro filho, não precisa, não quero que você tenha. Isso está projetado, está pensado no outro, não quero que você tenha, mas está muito direcionado a essa pessoa que está sentindo. Eu não sou suficiente. Eu não sou suficiente para você? Precisa trazer mais uma pessoa para o grupo? Os amigos, mas já tem a gente aqui, vai trazer mais gente para quê? Um certo lugar de fala, daí, mas vou trazer outra pessoa para falar também. Mas por quê? Não estava bom eu falando? Então esse é o primeiro tipo de ciúmes que é o normal, que não tem muito o que falar mesmo dele, porque ele é comum. O segundo, eu acho que teríamos mais coisas, seria o projetivo. Tem uma pergunta aqui, peraí. Vamos lá. Dá para dizer que a inveja é o desejo de ter o que o outro tem, e o ciúmes é dizer que eu quero que eu quero que eu tenha seja só meu? Nossa, tem bastante pergunta. Deixa eu me arrumar aqui para ver aqui. A camiseta hoje não ajudou, né? A camisa. Sempre que você vem em camisa branca acontece isso. A Ana está dizendo o seguinte, Ana Batalha. É verdade. Eu já vivi isso antes com os filhos. O meu filho tinha ciúmes da minha filha, mas aos poucos explicamos que os dois eram importantes. São importantes na nossa vida. Perfeito. Então, no campo dos ciúmes, desse segundo agora, que a gente vai bater um papo um pouco, do ciúmes projetivo, o que é uma projeção? Projeção é projetar algo para fora. Tudo bem? Vocês me acompanham, né? Vocês já viram projetores, enfim, eu tenho um projetor aqui. Tem um núcleo físico, que você coloca um conteúdo ali, mas você coloca ele para fora daquele núcleo. A TV é a TV, você está vendo na TV. No projetor, você pega aquele conteúdo de dentro e joga para fora.
E a projeção é semelhante, ou seja, quando a gente projeta os ciúmes, segundo essa segunda tópica do Freud, Freud escreve isso em 1922, num texto de ciúmes. E realmente não tem muito sobre isso, não é muito falado sobre esse tema. São tantos temas que ele escreveu, né? Ele escreveu quase sobre tudo. Eu acho que Freud escreveu sobre tudo, né? Então a gente tem que ficar cavando os textos dele para encontrar o que ele escreveu. E ele escreve com uma beleza, com uma clareza muito interessante. Então vamos pensar. Ó. Quando você pensa que tem alguém interessada nesse parceiro ou parceira, ou seja, nesse seu parceiro ou parceira, tem alguém interessado. Você percebe que tem alguém olhando. Sai na rua, não, aquela pessoa estava te olhando. Vocês já passaram por isso? Não, estava te olhando, sim. Você tá falando aí, eu estou lembrando de uma canção que eu acho que foi muito brega aí no Brasil, né? Brega, assim, bem vulgar, mas era mais ou menos assim, o que ela tem que eu não tenho? O que ela tem que eu não tenho? Peraí, você está olhando para ela por quê? Peraí, você está comigo, você está olhando, isso gera uma certa insegurança, né, Henrique? Gera, mas geralmente, podem lembrar aí, escrevam lá e vão escrevendo. Ó. Quando vocês notam isso, pode perceber que geralmente quem notou que tem uma outra pessoa olhando? Primeiro. É quem está falando. Geralmente, tentam voltar na ciência ter um pouco de honestidade, é assim, você cutuca o outro e fala, a pessoa está te olhando ali, viu? Esse parceiro que nota esses olhares, já entra fuzilando, né? Já entra fazendo um mapa do ambiente. Não é mais ou menos isso que acontece? Ou então na linguagem de hoje seria aqui, por que essa fulana curtiu a tua foto? Exatamente. Boa, Leonete, mais moderno, né? A gente está na era do muito antiquado, né? Assim, eu entrei na sua rede social e eu vi que fulana curtiu. Aí eu vou para aquela curtida, quero ver quem é a fulana, não está nos meus amigos, e aí gera uma confusão tremenda, né? Quem é essa fulana aí? Quem é essa fulana bonitona aí, ou esse fulano bonitão que está curtindo a sua foto? Ou seja, o que seria essa projeção? Se é uma projeção, o Freud vai dizer que esse olhar, isso que a gente vê que está acontecendo com o outro, provavelmente está acontecendo dentro de nós. E por que a gente não consegue dar conta do que está acontecendo dentro de nós? Porque para viver em sociedade, a gente precisa ter uma repressão dos nossos sentimentos. Então, nós vamos, de uma certa forma, falando assim, eu não vou usar a mulher. Não é mais assim, mas não vou usar esse vestido por causa de você. O homem, eu não vou em tal lugar por causa de você. Enfim, os parceiros no geral, eu não vou fazer isso por causa de você. Isso, de uma certa forma, é uma diminuição do nosso momento fálico. Ou seja, daquilo que em nós seria importante ter essa manifestação. A gente se diminui para agradar o outro. Então, seria uma destruição, uma certa destruição desse momento que a gente passa na infância, no momento de se expressar, porque a gente vem da fase oral, anal e fálica. O momento de se expressar, o momento de estar no mundo, de se relacionar, a gente diminui para tentar agradar o outro. É uma repressão. E nessa repressão, só para descrever, nessa repressão, eu digo que é pelo outro. E é o outro que está causando isso. Me deixa levar isso aqui para um campo mais feminino. Por exemplo, mulher é normalmente muito ciumenta, mas tem homens ciumentos também, né? E quando ela detecta isso, que fulana curtiu a foto, que não sei o quê, a primeira coisa que ela vai fazer, ela vai contar para uma amiga qualquer. Ou, não, eu vi isso, o que tu achas que eu falo? Eu vou falar com ele? Eu não falo? O que você acha? Eu também vi aquilo outro, que não sei o quê. E a pessoa quer que alguém passe a mão na cabeça, quer uma parceria, quer uma cumplicidade na dor dela. Nessa questão do ciúme. E o que às vezes sempre me irrita em Freud... Eu falando que o Freud me irrita, vai vendo. O que me irrita em Freud, e você sempre
fala isso várias vezes, é que o problema é da pessoa, não é do outro, né? Então, assim, se eu chegar para você e falar isso, você vai dizer, mas vê bem, por que você está sentindo isso? O que você acha? Porque às vezes a gente pode, numa conversa, né, resolver esse assunto. Vai lá e fala com o cara que, ah, não, é uma amiga que eu conheci, aí vai testar se você confia ou não, né? Mas assim, o que a gente quer é que a culpa seja do outro. É que o outro não valha nada. É que, peraí, o outro é que não presta, porque eu estou bem no meu momento de sentir ciúme. E na maioria das vezes, como você sempre diz, o problema sou eu, não é o outro. É, esse Freud causa esse desconforto mesmo. Muito! Muito, muito. Freud é desconfortante. Mas é interessante que, não precisando de defesa, porque a verdade a gente não defende. Isso é outra coisa muito interessante. Isso é filosófico, né? A questão da verdade, quando a gente pensa na ideia de verdade, os gregos, se eu não me engano, é o Platão ou Aristóteles que vai falar isso, mas eu não tenho certeza agora. Mas buscar a verdade é um caminho que todos devemos seguir. Lembrando que nós estamos falando aí não de verdades subjetivas, é de outros tipos de verdade. Porque quando é subjetiva, ela tem a ver com como você se sente, como você foi educado, e isso muda. Mas quando encontra uma verdade, se você defende aquilo como verdade, de uma certa forma ela deixa de existir, ela deixa de ser verdade. Segundo esse pensamento aristotélico, acho que é aristotélico ou socrático, enfim, dos gregos primordiais. Eu dei uma esquecida agora. E pensando nessa questão do outro e do Freud, quando a gente traz para nós, o que o Freud descobriu brilhantemente? Que nós somos sujeitos, nós somos pessoas que temos emoções, temos sentimentos. E quando nós não damos conta do que nós sentimos, ou seja, alguém tem que ser responsável por isso. Porque o nosso ego não dá conta de sentir algumas coisas. E para se tornar suportável a convivência em sociedade, é normal colocar isso no outro. É normal entender que é do outro. O trabalho analítico, de uma certa forma, não é impedir um diálogo igual você disse, eu gostei bastante como você falou. Olha, se eu estou sentindo isso, eu vou conversar com essa pessoa. Sim, isso é muito importante, é uma habilidade que tem de conversar, não de agredir. Mas o que o Freud vai propor é, antes de você ir dizendo que isso é do outro, isso aconteceu em você primeiro. O outro não está pensando nisso que você está pensando. Então, essas emoções estão acontecendo em você. Henrique, vai convencer alguma mulher disso? Então, não vou convencer. Não vou convencer. Não vou convencer. Uma ciumenta, e depois assim, no grupo de amigas, a influência vai indo. Você não vai fazer nada? Peraí, você não está vendo que o outro está fazendo isso? Você vai ficar aí quieta, fazendo alguma coisa? Às vezes a pessoa paga muito caro pela sua própria segurança. Por ser uma pessoa segura. Porque realmente pode estar acontecendo alguma coisa. Mas assim, no meu ponto de vista, mas eu acho que isso requer um pouco mais de maturidade, nada tira a minha paz. Eu sei muito bem o que eu estou dizendo, mas eu tive que me tratar para isso, né? Eu acho interessante essa ideia de se conhecer, né? E quando a gente está... Ninguém quer... Acho que todos nós, de alguma medida, quando estão perto de uma pessoa que parece que não sente ciúmes nenhum, é algo que a gente não quer, mas algo que a gente deseja, em alguma medida. Ó, não é verdade? Ó? A gente não quer uma pessoa ciumenta, mas é algo que se deseja às vezes. Mas o ciúmes denuncia, de uma certa maneira, aquele que sente ciúmes, desejos dessa própria pessoa. Ou seja, e quando uma pessoa não tem ciúmes, o que aconteceu? O que o Freud nos disse? Que essa pessoa teve uma repressão total desse sentimento. As coisas ficaram nela, ela não está mais se importando de uma certa forma com o outro, mas não é um importar de não se importar, que ela está mais voltada para ela. No mundo grego, nos mundos gregos, seria um pouco daquilo que a gente já... Não sei se a gente trouxe isso alguma vez, que tem 3 mundos gregos, que é o soma, que é o corpo, é o psiquismo, e o nous. Seria uma forma de amar
no nous. Ou seja, essa pessoa que ama nesse mundo que seria superior, metafísico, ela se ama primeiro. Então, o outro é um encontro, não é mais uma posse. Você sabe que é que você chegou muito rápido nisso, assim, no nosso papo, né? A gente precisa voltar para essa confusão que é a que mais acontece. Mas você sabe que isso é uma maneira de estar na vida. Quando você decide que você se resolveu internamente. Porque isso é uma resolução interna. Eu quero estar com alguém porque eu sempre acredito que um relacionamento, seja ele de relacionamento de casal, ou seja ele um relacionamento de irmãos, porque rola muito ciúme irmãos, de amigos, de gente de trabalho. Peraí, o chefe olhou mais para você, fez o que não sei o quê. Eu tenho algumas pessoas também que, peraí, você passou a semana com fulano e nem falou comigo. Ah, querida, come menos. Não, tudo bem, semana que vem. Assim, só para te alegrar, mas eu estou muito tranquila aqui dentro de mim. Porque eu acho que é um estado que a gente já passou tanto nessa vida que entendeu que, peraí, ou eu dependo de mim, ou eu dependo do outro. Porque eu não posso viver dependendo do outro. E isso acaba trazendo, assim, momentos, porque eu conheço pessoas, e eu já conversei com muita gente que sofre por causa dos outros. Isso é angustiante. É verdade. A pessoa ela não consegue dar conta do que sente e não consegue, não teve um. A gente pode pensar que nesse processo de educação dessa pessoa teve essas deficiências, essas falhas. Ou seja, ela não foi introduzida de uma forma onde ela entenda que existe o outro e que o outro, quando existe, não está tirando ela desse lugar. Então, nesse processo educativo familiar, essa pessoa pode ter compreendido que quando alguém aparece, ela pode ser descartada. E a única maneira de se manter ali naquela relação, ou com essas pessoas, é de uma certa forma exigindo uma atenção. E a gente caminhando para isso, a gente chega no que eu acho que tem muito para a gente falar ainda do projetivo, talvez a gente continue amanhã para trazer outros elementos. Eu quis dar uma introdução hoje, amanhã a gente traz mais elementos. Mas o próximo vai ser o delirante. Freud vai chamar de ciúmes delirantes, que é quando essa pessoa tem certeza de que essa pessoa vai trair. Olha, o Reginaldo voltou. Ah, saudade de você, Reginaldo. Mas peraí, quando a pessoa tem certeza que vai trair, eu vou te dizer uma coisa, ela trai. Não, acho que eu me expressei mal. Não me expressei tão bem. Quando esse parceiro, essa parceira tem certeza que o outro vai trair. Acho que é isso. Não dela mesma, mas tenho certeza que esse parceiro, essa parceira, tem alguém de olho nela, que ela está saindo mesmo. Tem uma outra pessoa. Pode até ser que tenha, mas como a gente está pensando, o que é a sociedade? É uma certa repressão das nossas emoções, nossos instintos, nossas vontades. Então, essa certeza, esse delírio de certeza, o que ele está mostrando? Ele pode estar mostrando que esses desejos que essa pessoa tem, porque é da projeção para o delírio, é muito próximo, é uma evolução também. Então, essa pessoa percebe-se no mundo cheio de vontades, ela não dá conta disso, então ela projeta no outro. Se o outro vai fazer. Eu não, mas o outro vai. Eu não faço, mas o outro faz. E essa pessoa perturba, e desses ciúmes ele pode se tornar agressivo. Porque uma pessoa que está vamos dizer, né, nessa fase, nesse nível, não sei como é que você quer chamar, é chata. Não dá para conviver com uma pessoa assim. Não. Eu acho que assim, chega a ser doentio, porque não... Como é que eu vou te dizer? Não rola um relacionamento, eu acho que sempre o final é a ruptura. Porque não há o tempo de... Peraí, deixa eu entender, o que está acontecendo? Não, vamos lembrar de quando a gente se conheceu, o que a gente tinha que fazer. Porque assim, e também, eu acho isso, né?
as pessoas acabam atraindo para si o tipo de pessoas que ela gosta. Porque vou te dizer uma coisa, tem gente que gosta de outro que traia. Aí eu acho que é muito doentio. E isso não estou falando só de relacionamento, mas estou falando até de companhias. Tem gente que é o famoso dedo podre, né? Só arruma gente que não presta e vai prejudicar e depois para dizer que a culpa é do outro. Então, talvez a gente precisa realmente entrar para dentro de si e começar a ver se o problema não é meu, né? Então, é exatamente, ó, porque em convivência, ó, nós convivemos com pessoas, nós convivemos no mundo. Então, uma pessoa, de uma certa maneira, vamos pensar, uma pessoa é suficiente para dar conta de tudo que você é, de tudo que nós somos, e a gente ainda não está expandindo isso para não é questão de relacionamento aberto, fechado, não é disso que eu estou falando. Mas olha só, ó, nós somos seres tão complexos, então a gente está aqui fazendo uma live, a gente vai ler um livro, a gente escuta um palestrante, a gente vai numa aula que gosta, fica perto de um amigo que é agradável, ou seja, um relacionamento humano ele é diverso. Hoje está mais restrito por causa da pandemia. Isso também é outro fenômeno interessante que está acontecendo. Mas geralmente nós não temos só um e o outro numa bolha. Nós nos relacionamos com diversas pessoas. E você tem um amigo que você gosta de falar de um determinado assunto, o outro de um outro assunto, matemática, falar sobre fofoca, ou seja, sobre o que está rolando na timeline, enfim. Eu gosto do Simpson Sincero, por exemplo, no Instagram. Pronto. Eu acho legal esses memes aí que tem no Instagram. Ou seja, nós nos relacionamos de diversas maneiras. Não necessariamente você precisa estar com uma outra pessoa, mas você se relaciona com outras coisas dentro de uma vida. E estando junto com uma pessoa, não é isso que a gente faz? Não é, pessoal? Vocês estão aí, estão comigo? Hoje, tentando colocar esse assunto um pouco mais fácil para nós, que o tema é bem... ele é bem técnico, né, essa questão dos ciúmes em Freud. Em Freud, né? Na psicanálise. Em Freud, na psicanálise. Então, nós nos relacionamos com diversas pessoas. Isso não seria uma forma de dizer também que a gente não consegue ser um inteiro para uma pessoa? Porque a gente nem sabe o que nós somos para nós mesmos. A gente busca várias referências, vários encontros. E tem alguns tabus na sociedade, né, que seriam essa questão de sair com outras pessoas, mas tem todo tipo de relação hoje em dia. Mas o ponto o nosso ponto hoje é ciúmes. Ou seja, aquilo que eu percebo que vai acontecer com você, ou seja, o primeiro que é competitivo, ou seja, alguém vai tirar você do seu ambiente, alguém pode te tirar desse lugar de privilégio. O segundo alguém pode tirar o outro de perto de você, que aí seria o projetivo. Esse tirar o outro, ou seja, todos esses você que está percebendo. E aquele que, eu tenho certeza, você começa a se relacionar com uma pessoa, ou não, com um amigo, seja com quem for, esse amigo vai me deixar por outra pessoa, esse amor vai me deixar por outra pessoa, porque ele sente vontade, eles sentem vontade. Vocês percebem que sempre vai passar por essa pessoa primeiro. Como essa pessoa não dá conta de entender que talvez esses sentimentos estão lá dentro, bem profundos, inconscientemente, não é algo claro. Então, ela só consegue perceber esses sentimentos quando ela olha para o outro. Alguém escreveu tabu, a Rebeca, né? É tabu sair com outras pessoas quando se está num relacionamento? É tabu, é uma boa pergunta. Por quê? Porque é tabu para muitas pessoas, mas já não é mais. Já não é mais. Já tem diversos tipos de relacionamentos hoje, de diversas formas, que casais se identificam assim. Então, eles têm... Fala. Então, o tabu está mais numa ideia de conservadorismo, mas hoje, na minha clínica, por exemplo, eu atendo diversas pessoas que têm outros tipos de relacionamento. Relacionamentos abertos,
relacionamentos, a pessoa se identifica como binário, não binário. Mas eu acho É que muito assim, amplo. esse tema é maneira da pessoa resolver estar na vida, né? Não o que nós estamos trazendo hoje, que é o sentimento. Nós estamos Exato. Não, lidando hoje com o sentimento do ciúme. Enquanto você estava falando, eu estava pensando assim, eu tenho muitas amigas, né? Amigas e amigos, que nós nos conhecemos, fazemos parte do mesmo grupo, e eu sei que elas não são pessoas completamente diferentes. Eu me dou bem com a pessoa completamente diferente, mas elas não se dão bem entre si. Mas isso é problema delas, não é problema meu. E às vezes quando eu ouço assim, você gastou mais tempo com fulano, você atendeu fulano, isso que não sei o quê, isso é problema delas. Porque senão eu não conseguiria ter esse grupo em funcionamento, porque senão eu ia ter que ser para uma pessoa. Então, assim, eu sou para mim. E eu acho que o bonito é a gente conseguir conviver com as pessoas como elas são. Ninguém precisa mudar para estar comigo. Para mim, hoje, ninguém precisa mudar. A não ser que alguém queira realmente um relacionamento, aí a gente resolve essas histórias de outra forma. Mas aí, eu acho que estamos saindo para outro assunto. Né? Como Sim. ela perguntou, é Sim. tabu estar com outras pessoas fora. A gente está saindo para outro assunto, porque o nosso assunto aqui é assim, eu tenho ciúme de você. Independente do que tipo de relacionamento seja. Independente do relacionamento, é os ciúmes. Exatamente. Porque assim, pode ser, como eu falei, de irmãos e essas questões, porque assim, o ciúme sempre existe quando você tem uma proximidade com a pessoa. Sim, sempre tem que estar próximo. Tem que estar muito próximo. Que é os ciúmes, a inveja, né? A gente falou da inveja semana passada, chegamos aos ciúmes. Exatamente, porque assim, se você não tem, se a outra pessoa não está perto de você, como diz o Karnal, né? Você não vai ter ciúme do Dom Afonso Henriques, porque não. ele é menos, né? Porque, afinal de contas, não é o que faz sentido. O que te corrói aqui dentro, né? Porque eu acho que nós estamos falando de sentimentos que nos corroem, Sim. sentimentos que nos doem, sentimentos que nos atrapalham a vida, de uma certa forma. E eles existem. E eu acho que a gente não tira isso com a mão, porque nós somos gente. E acho que gente tem inveja, gente tem ciúme, e gente tem que saber viver com isso. Por isso que eu acho que a gente traz esses temas, mesmo para... Porque não há um fechamento de história. Fiquei com ciúme e vou embora. Vou embora, vou ter outra relação. Tranquilamente, daqui a bocadinho você está de novo com o mesmo problema, porque você não se resolveu. Sim. Que aí você vai perceber que o problema realmente não era o outro, o problema era eu, né? Alguém perguntou alguma coisa? Perguntou. Abraço novo. Quando você está próximo ou quando você acha que está próximo do outro, nem sempre isso é verdade. E essa questão dessa repetição, Léo, que você traz, e tem pessoas que não, que vão sempre dizer que há uma repressão tão grande sobre os próprios sentimentos, os afetos que tem, que sempre vai achar que o mundo é um problema. Sim. Sempre. Então, esse seria o delírio. Essa pessoa vive nessa mania de delírio, de perseguição. Esse é um narcisismo negativo muito grande. A gente vai chamar de narcisismo negativo. Ou seja, o mundo está errado, o mundo faz isso. Todos os homens, todas as mulheres, tudo, assim, é muito grande, todo mundo faz igual. E vai ser sempre assim. Outra pergunta aqui, Maria do Vale. É muito importante nós sabermos aceitar a maneira de ser do outro. Sem isso, o relacionamento torna-se doentio. O ciúme doentio é muito desgastante. Exatamente. É muito desgastante. Porque você está lidando ali com uma criança. Eu ia falar exatamente isso. Nós estávamos conversando há um bocado e estávamos falando um pouquinho sobre essa questão de maturidade, né? Sim. E continua dizendo, porque eu acho muito, muito profundo isso que você diz. E olha só, claro que não é uma criança, mas a emoção que vem é a mesma emoção de quando essa criança era totalmente dependente. Então a gente está, talvez, lidando, essa pessoa nesse delírio, numa profunda insegurança sobre a vida. Ela não teve esse caminho da percepção desse momento infantil, dessa transição, vamos chamar de transição, de um estado para outro, de um estado de dependência para um estado
de autossuficiência e de um estado de projeção no mundo. Então, essa pessoa está sempre dizendo e sempre dependendo que o outro tem que fazer algo. Mas esse outro que se coloca nessa situação também tem algo de neurótico nele. Então, é importante a gente sempre ver esse ciumento, que é chato. Uhum. E quando a gente identifica isso logo, você pode mudar essa condução. Quando não identifica, isso vai se tornando mais apegado. Porque essa pessoa que é muito ciumenta, ela vai geralmente dizendo o quanto você precisa fazer algo por ela porque ela depende. Não é isso que acontece? Ó? Exatamente. Então, se vocês lembram, com os amigos é assim, ó. Olha, você não vai comigo ali tomar um café? Não acredito. Mas por quê? O que eu fiz de errado? Fiz alguma coisa? É assim mesmo. E a vozinha vai diminuindo. Mas você tem comigo. Mas você vai com outra pessoa. É uma chantagem. Ó. Mas você foi com tal pessoa. Você não vai comigo? E esse trabalho é o trabalho, ou seja, chega como culpa para essa pessoa que está ouvindo isso. Ó. E se ela não percebe, ela entra e começa a ficar dependente. Ou seja, começa a ser seduzida nessa voz, nessa sensação infantil, que a imagem não bate, né, porque é um adulto, mas nas emoções bate como se fosse uma criança pedindo um carinho. Porque quando uma criança pede um carinho, a gente não consegue negar. Yeah. Mamãe, papai, titio, faz isso comigo, por favor. Ó, é impossível, né? De repente é impossível negar algo a uma criança que fale desse jeito. Só que no adulto fica uma imagem contraditória. Peraí, mas por quê? Mas a gente cede. Vocês já passaram por isso? É muito interessante isso, porque assim, eu acho que a gente devia falar muito mais sobre esses sentimentos. Eles precisam vir à tona e a gente não fazer de conta que eles não nos afetam. Porque mesmo em amizades, é muito complicado viver com uma pessoa, se relacionar, na verdade, com uma pessoa que suga você de uma certa maneira. Essa dependência. Você fez isso, mas para mim você não fez. Você fez aquilo para o outro, mas para mim você não fez. Puxa, era só um café, não custava nada. Já que você foi lá, você podia ter passado aqui. Não, mas não podia ter passado aí. Não é porque eu não gosto de você, não é porque eu dispenso a companhia, porque não, tem hora que a gente bate papo, a gente vai tomar café e tudo mais. Mas isso é uma dependência, né? É uma dependência. E são relações que a gente vai chamar também de tóxicas, né? Vão Yeah. se tornando tóxicas. Se você não consegue identificar, isso vira uma avalanche. E tanto tem o dependente, que parece dependente, mas também ele tem uma atividade, ele tem um papel ativo. Quando essa outra pessoa que não é tão dependente aceita essa proposta. Aceita essa dinâmica um pouco de um fetichismo que seria colonizar o outro, e também a gente pode ir numa posição masoquista e sado, ou seja, aceitar essa penalidade e o outro senhor dessa pessoa. Então tem toda uma relação que a gente peça desse papo, a gente pode Sim, é muito muito amplo, né? sim, é muito amplo, porque eu acho que todos os relacionamentos eles têm um quê de ciúme. Tem. Eu acho que Ó, tem. mais duas aqui, Léo. Vamos falar com essas pessoas maravilhosas. Ela fala. A Maria, eu tive um relacionamento em que eu tive que me anular, porque qualquer atitude que eu fazia, eu era motivo de ciúmes. Eu não percebia. Nada para ele era o suficiente. E Abraço Novo diz, dá para dizer que quem aceita a chantagem dos ciúmes também é inseguro ou sente mais importante para a atenção que o ciumento nos dá? E o Reginaldo, quem resiste é uma criança. Maria, foi difícil para eu, a Maria diz, foi difícil para eu libertar dessa relação que ela estava falando. Verdade, suga-nos totalmente. Olha que interessante que vocês estão falando. Ó. É tudo isso mesmo. Tá certo. E de uma certa medida, essa pessoa que é seduzida, ó, ela é seduzida porque algo nela faltou. Vamos pensar assim, eu preciso do caso, mas sendo prático, ó, por que alguém é seduzido por algo? Porque aquilo toca nela num lugar onde para ela foi importante. Ponto. Né? Simples.
Então bateu. Mas o que a gente pode ir compreendendo como pessoas de uma certa forma adultas, que a gente vai lidando com esses sentimentos, vamos entendendo, a gente vai se tornando mais maduro em alguns pontos. É que tudo está mudando, o mundo muda, as coisas mudam. Não é mais fixo, você não é mais obrigado a estar num determinado lugar para o resto da sua vida. Nós estamos em movimento, na verdade, né? Em movimento, o universo está viajando. Vocês lembram, né, que a gente está numa espiral profunda de movimentos. A natureza é dinâmica, não tem nada parado. E parece que para nós há uma certa identificação para nos reconhecermos, que é manter as coisas paradas. Eu só me reconheço se eu, de repente, manter aquilo que eu conheço parado. Igual, tem que ser tudo igual, todo dia. E às vezes não. É muito engraçado isso que você está falando, Henrique, porque assim, isso é uma postura, uma maneira de estar na vida. Agora que você está falando, eu estava pensando em mim, e algumas pessoas falam assim para mim, você é muito desapegada, você é uma pessoa livre. Graças a Deus, né? Mas tudo bem, você é uma pessoa livre, você larga uma coisa, você vai para o outro. Parece que você não deixou amigos. Gente, eu tenho muitos amigos. E não são amigos de Facebook. São amigos que conversam comigo. São amigos que têm de mim à medida que eu posso dar. Porque eu não posso me anular para dar para todo o bocado de mim para todo mundo. Mas eu aprendi que eu sou a pessoa mais importante para cuidar de mim. Eu só queria dar uma respostinha ali para o Reginaldo, quando ele falou assim, quem não resiste a uma criança? Pois é, Reginaldo, deixa eu te dizer uma coisa, o problema é exatamente isso. Nós temos hoje adultos com muito pouca educação, muitos adolescentes problemáticos, porque não foram tolhidos, talvez, ou colocado limite, seja lá o nome que você quiser chamar, quando eram crianças. E quando chegam adultos, eles acham que eles podem atropelar toda a gente. Porque assim, a gente dá o tempo da assistência para a criança, mas às vezes as crianças são exaustivas e cansativas. Eu percebo que as crianças de hoje, parece que elas precisam estar sempre ocupadas com alguma coisa. Então eles querem o tempo todo a tua atenção. Essas Exato. crianças que não sabem, não, agora você não tem a minha atenção. Agora vai fazer alguma coisa para você. Ah, mas eu estou sozinho, filho único, então eu estou sozinho, você não vem brincar comigo? Não, agora eu não posso brincar com você. Então, assim, quem não resiste, eu não resisto. Mas eu vou dizer uma coisa, eu aprendi a colocar cada coisinha no seu lugar. Para mim, a saúde mental, gente, às vezes não é por causa do outro, é por causa de mim. Porque se eu não estiver bem, quem vai cuidar de mim? Bom, o Reginaldo trouxe uma frase do Guimarães Rosa. Reginaldo, o homem conformado dorme, como já disse Guimarães Rosa. Ó, vou trazer um outro ponto. E lembrando, tem pessoas que chegaram agora, sejam bem-vindos, obrigado por vocês estarem aqui com a gente. E compartilhem depois essa live. É sempre bom, a gente está separando esse momento, quarta e quinta, para estar aqui com vocês, para trazer alguns temas, para quem não pegou antes a ideia, para a gente discutir juntos. A Léo traz um pouco do olhar da psicologia, eu trago um pouco do olhar do Freud, mas a gente não está dando uma aula, a gente está aqui batendo um papo, tentando ver essas questões no dia a dia, tá? De uma forma mais simplificada possível. E então, também nos ajudem com as perguntas, com as elaborações, tá tudo certo, tá? Então, para quem não chegou antes, hoje, a gente está falando de ciúmes. E ciúmes, da perspectiva freudiana, Freud então fez um texto em 1922, que fala sobre os ciúmes, que seria o ciúme normal, o ciúme de competitivo, né, que é o normal, o ciúmes projetado e o ciúmes delirante. São 3 pontos. O primeiro é quase que inevitável, isso acontece como todos nós. O segundo tem a ver com aquilo que eu não vejo em mim, em vocês. Você não vê em você não percebe que isso está dentro de você e você diz que está no outro. Ou seja, esse outro que está olhando, esse outro que encontrou alguém, esse outro que está ali, mesmo que esse outro esteja, você viu primeiro, sabe? Aquilo que a gente diz, você está num ambiente e fala, aquela pessoa está olhando agora na live que a Léo trouxe, no Facebook, quem é essa pessoa que curtiu a sua live, o seu Instagram? Ou seja, fica te perseguindo, fica te olhando. Então, desse olhar de falar do outro,
para perseguição de dizer que você está fazendo, é o delirante. Então é do projetivo para o delirante. Mas essa pessoa, que eu quero trazer um outro elemento, que é esse ciumento excessivo, ele está com uma baixa autoestima muito grande também. Ou seja, ele não está se valorizando, ele está dizendo que ele não é importante. Ele perdeu, então esse ciumento, ele perdeu a habilidade de ser importante para essa pessoa, de seduzir essa pessoa. Porque toda relação é uma sedução. Então, quando ele perde então essa habilidade de seduzir, ou seja, de estar ali, ser importante nessa relação, esses ciúmes pode aparecer. É uma das possíveis aparições desses ciúmes. Perder a sua habilidade. Porque o outro é mais interessante que você. Ou seja, o que eu tenho que fazer para esse outro ficar comigo? E às vezes não há mais nada o que fazer. Foi numa curtida dessa que eu resolvi que eu tô caindo fora. Que foi exatamente isso. Eu falei, peraí, tá esse ponto? O que eu estou fazendo? Eu me amo o suficiente para ficar brigando com a atenção da outra pessoa. Porque eu acho que assim, o ter a outra pessoa é a atenção dela. Quando a pessoa te leva para um café, vai bater um papo com você, quer uma conversa, discute uma relação. Eu comprei um livro, pensei, olha, ouvi uma frase, tinha tua cara, que não sei o quê. Gente, lindo, maravilhoso. Agora, quando eu percebo que já não estou mais, né, nesse 1, 2, tem relacionamento que não cabe 3. Sim. Tem, é exatamente isso. Então é tipo assim, você merece o que você está querendo, porque é o que você quer. Eu mereço minha paz de espírito, ser feliz, e como eu sempre digo, vida que segue. Mas verdade. Só para chegar a uma conclusão dessa, alguns aninhos de terapia ajuda, né? Porque não é fácil. Não é fácil, porque assim, todos nós sentimos ciúme. Se a gente não sente ciúme, a gente não é gente. É a mesma coisa. Eu sinto fome, mas se eu me enfardar de comida até a tampa, eu vou ter que ter o meu controle. Então, assim, gerenciar... Aquele ciúme saudável, que ele vai chamar de saúde natural. Cuidado, eu tô aqui, hein? Eu acho que ciúme é legal. O Luciano disse que acabou de enviar um coração. Luciano, segura o coração aí para enviar um monte de uma vez. Acabei de enviar um coração, espero que ninguém fique com ciúmes. Que lindo! Então bota coraçãozinho aí, né? Segura que sai um monte, sabe? Sobe assim um monte. Cadê os corações? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se há uma coisa legal, é relacionar com pessoas. Nós não seríamos nada se nós não tivéssemos pessoas. Mas só que nós somos muitos se somos nós também. Porque assim, eu estou trazendo esses assuntos porque eu acho que eles são brilhantes. Né? A gente gostaria de falar só de coisas boazinhas. E sabe, quando a gente pensa nessa questão, olha qual foi a evolução de hoje da nossa conversa que eu percebi. Nós viemos dos ciúmes do ponto de vista infantil, do comum, do básico, que é um primeiro momento infantil, depois uns ciúmes adulto, de desejos que eu tenho no mundo, mas não reconheço em mim, então eu reconheço isso externamente. E o terceiro, que é um delírio, ou seja, tem sim uma estratégia no mundo contra a própria pessoa, contra esse desejo dela de ser feliz, mas talvez um próximo diálogo nós tenhamos esse outro que às vezes não fica em lugar nenhum, que se relaciona com as pessoas e também atrai esses tipos de comportamento, de pessoas ciumentas, e que ele tem que ficar se afastando, ele ou ela, enfim. Eu quero que amanhã isso é uma evolução. Eu quero que amanhã você me diga o seguinte, a gente tem a capacidade de atrair gente ciumenta para perto de nós? Não responde hoje. Deixa eu pensar. Eu quero que você pense sobre isso. Porque, assim, às vezes, meu Deus, eu vou usar uma frase que não é minha, né? Mas é da Ana Batalha que está aí. Ela costuma dizer, tia, é o karma. Parece que você tem. É o karma. Ela fala, é o karma. Karma é uma boa palavra. Eu morro de rir com ela, né? Porque ela fala, é o karma. Parece que você só atrai. Eu costumo dizer outra expressão. Eu falo que às vezes a gente parece que é curva de rio, meu. Só encrenca.
Parece que só para ali na encrenca, só coisa que não presta. Será que a gente tem essa capacidade de atrair só gente ciumenta, gente que quer É o tomar dedo conta? podre. É o dedinho podre. Eu quero que você Vocês têm o dedinho podre? Eu quero muito que você fale sobre isso com a gente, porque assim, uma coisa é ser normal, mas outra coisa é repetir o evento sempre. Olha, a Júlia está aqui. O que a Júlia falou? A Júlia traz uma apologia para nós, nos elogia muito. Obrigado por tanta troca. Cada nova live conseguimos expandir nossos olhares e visões sobre nós mesmos. E para quem não sabe, eu faço um programa com a Júlia a cada 15 dias, só que é à noite, aí para Portugal fica um pouco tarde, mas fica gravado, viu? Eu vou ouvir, porque realmente eu estava com muita vontade de ouvir vocês essa semana. Eu vou ouvir depois, porque eu estou no momento de reclusão aqui. Mas eu vou ouvir depois, porque o nosso horário realmente é meia-noite, é muito, muito tarde. E é O um papo programa delicioso. Libera Libido. O programa é Libera Libido, hein? É falar sobre tudo. De forma. Sobre pulsão, né? Para quem Sobre acha que pulsão. vida sexual não é não, tá? A gente Não é. precisa disso. Esse é programa lá do Henrique e com a Júlia, tá? É. Lá Vai lá do colocar, programa. vai lá colocar as tuas questões. Eu acho que assim, a gente precisa se abrir para o novo e para querer aprender. E isso não muda convicção. Sim. Às vezes as pessoas têm medo de ouvir coisas diferentes, mas eu sou assim, essa síndrome de Gabriela é ótima, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você mesmo assim. Não, gente, se permitam conhecer um pouquinho mais, entender um pouquinho mais. E entendendo um pouquinho mais, a gente vai olhar para nós com outro olhar. E com E um vamos se olhar. valorizar, né, Léo? Yeah. Ó, vamos se valorizar. Eu ia dizer isso, a gente aprende a se amar melhor. É. Então, Poxa, se a pessoa tá saindo, tá indo, não quer mais, deixa aí. Vai cuidar da sua vida, vai conhecer outras coisas, se valoriza. Exatamente. Porque você vai encontrar que dentro de você, você tem um mundo aqui dentro. E não se fira mais. Porque a dor do ciúme é muito ruim. A dor da inveja é muito ruim. Eu diria que esses sentimentos que você chamou de tóxicos são tios, são buracos abertos. Então, assim, ou a gente se cura, ou a gente fica achando sempre que o outro tem culpa. E essa Ó, não é o Léo, a Júlia está dizendo assim, eu gostei muito da forma com que você trouxe a questão de olhar para dentro. Às vezes a gente prospecta no outro o que no fundo deseja internamente e acaba deixando o outro infeliz também. Yeah. Exatamente isso. Acaba deixando o outro infeliz também. Porque é um mundo de pessoas tristes, é o que acaba acontecendo. E olha, eu quero mais é ser feliz. Não é ciúme, ciúme de você. Eu quero saber amanhã, eu estou ansiosa para saber isso. Você vai ter que nos explicar se essa lei da atração maluca existe. Se a gente atrai mesmo, você atrai o que você está pensando ou você atrai o que você não está pensando sobre você mesmo? Eu tenho as minhas ideias sobre isso, mas eu quero te ouvir falar sobre isso, porque assim, você tem essa facilidade por conta das tuas escolhas de visualização, né? De buscar com um pouquinho mais de profundidade, não fica tão no raso. E a proposta realmente aqui, às vezes a gente fica com um ponto de interrogação na cabeça, e eu acho fantástico quando a gente fica com um ponto de interrogação na cabeça, porque eu gosto desse movimento da vida, né? A gente ir procurando e encontrando o que está ali. Então, senhores ciumentos de plantão, está na hora da gente rever os nossos conceitos, porque talvez seja a nossa maneira de ser. E aí, é aquela história, né, Henrique? Se você descobre que você é ciumento, você vai fazer quase que uma retrospectiva até a tua criança interior, né? E muitas vezes Exatamente. descobrir lá, porque eu não posso me desligar dessa criança, né? E eu quero compartilhar uma última pergunta com vocês, que é o seguinte, uma questão, na verdade. Vocês, quando está nesse nível de ciúmes alto,
faz bem para cada um de vocês? Não precisa responder para mim, mas pensem um pouquinho. Faz bem? Se não faz bem, não vale a pena entender por que que isso aparece? Por que está tão forte? Ou quando aparece? Ou seja, porque a gente não quer nada que faça mal para nós. E o ciúmes é algo que não é construtivo. No nível da projeção, no nível do delírio. Então não vale a pena pensar sobre isso? Por que que ele surge? É esse o ponto. Aí amanhã a gente tenta entender por que que ele está aí um pouco mais. Por que que ele Eu quero está em mesmo excesso. saber. É porque só de estar conversando aqui com você, veio N assuntos na minha cabeça e situações que eu passei com questões de ciúmes. Uma até que eu lembrei agora foi uma questão de trabalho, que eu tinha uma chefia acima de mim, depois de muitos anos de trabalho, as coisas que eu fiz, eu estava numa situação de confronto, né? Numa mesa de trabalho com pessoas do lado e que não sei o quê, a pessoa falou, não, porque ela não fez isso, não fez aquilo outro. E o chefe olhou para mim e falou assim, você não vai se defender? Eu falei, claro que não. Se 7 anos de trabalho e tudo que eu fiz não mostram quem eu sou, você acha que eu vou me defender? Jamais. E eu me lembro que assim, isso aconteceu há 20 e poucos anos atrás. E a minha posição sempre foi essa, se o que eu fiz e o que eu faço não justifica o que a pessoa está vendo, por que eu vou me defender? Depois disso aconteceram coisas para mim catastróficas, né? Eu tive que sair do local e a vida deu toda uma estrutura completamente diferente. Eu tive que assumir a minha palavra e estava ali a história para ser vista, né? Se quisesse ou não. Mas mesmo assim, agora conversando aqui, eu percebi que foi muito bom para mim. Eu acho que eu preciso continuar a crescer nessa... Apesar de ter achado, não, eu podia ter explicado, podia ter dito, aquelas inseguranças que com o tempo a gente... Não é com o tempo, né? Com a vivência. Que a gente às vezes passa o tempo e a gente não viveu nada, fica amarrado a questões do passado, né? Mas com a vivência que vai indo para frente, a gente percebe que tem coisa que não vale a pena. Eu só quero saber se a gente atrai. Amanhã a gente conversa. Então amanhã a lei da atração. Olha que passo. O Freud se contorcendo lá na cadeira. É mesmo, né? Será que na época do Freud tinha lei da atração? Gente linda, obrigada pela presença de vocês aqui. E amanhã nós estamos aqui continuando com ciúmes, porque assim, eu gostei muito. Se eu fosse abordar isso, eu abordaria de uma maneira muito mais simples, e você cavocou aqui um pouquinho mais. Obrigada pelo teu baú, obrigada pelo enriquecendo. Obrigada, Henrique. Eu que agradeço. Sem vocês nós não temos baú. Até amanhã, gente! Até amanhã. Tchau, gente.